Olá, querido irmão, querida irmã, um prazer estar com vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês e também de suas famílias. Preparamos esse estudo bíblico com a intenção aí de ajudar a todos a nos aprofundarmos aí nos temas bíblicos, que às vezes nos deparamos aí com algum texto complicado de se compreender e ficamos sem saber o que realmente quer dizer. Então, esse estudo foi preparado de uma forma bem prática, bem didática, a fim de que possa ajudar todos nós, tá bom? Nós vamos dividir esse estudo em duas etapas. A primeira é esse vídeo que está sendo gravado, onde serão explicados todas as questões, né, e respondido aí algumas perguntas baseadas na Bíblia. E a segunda parte é um questionário que você vai receber e poderá aí dar as suas respostas e também no finalzinho ali fazer um comentário, alguma pergunta que talvez não esteja ali no questionário, tá certo? Vou procurar também dividir esse vídeo em pequenas partes para facilitar aí na hora de vocês assistirem. Às vezes não estão aí, né, com muito tempo na correria do dia a dia, você poderá dividir o estudo e assistir em partes. Combinado? Bom, para iniciarmos o nosso estudo bíblico, a primeira coisa que precisamos fazer é orar a Deus e pedir a orientação do Espírito Santo. Somente assim nós poderemos compreender a Bíblia da maneira correta. Combinado? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por aqui estarmos para estudarmos a Tua palavra. Que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para que possamos compreender a Tua mensagem neste momento. Assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa primeira lição, que não poderia ser outra, né, senão a forma correta de estudarmos a Bíblia. Primeiramente, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro diferente, é um livro especial. Temos que, através da leitura, do estudo da palavra de Deus, pessoas têm suas vidas transformadas. E como podemos ler aqui, blasfemos se tornam reverentes, ébrios se tornam sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos, adúlteros tornam-se puros. E muito mais transformações a Bíblia causa na vida daquele que estuda e coloca em prática os seus ensinamentos. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor ela tem para o homem atual? Qual a diferença da Bíblia para um outro livro qualquer aí que podemos pegar aí numa biblioteca e estudarmos? O que torna a Bíblia um livro tão especial? Primeiramente, Bíblia vem do grego biblion. É uma biblioteca. Por quê? A Bíblia é um conjunto de livros, mais especificamente 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E cerca de 40 autores escreveram a Bíblia durante um período aí aproximado de 1.600 anos. E a Bíblia foi escrita na linguagem original hebraica, aramaico e grego. Depois ela foi traduzida para todos os outros idiomas, inclusive para o nosso idioma português. A Bíblia contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos, e também é o livro mais vendido no mundo. Já foi traduzido para 2.403 línguas diferentes. E um detalhe, conforme nós vamos ver ao longo do estudo, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Bom, nosso estudo bíblico, de forma bem didática, para melhorar aqui a nossa compreensão, ela será feita da seguinte maneira. Nós veremos aqui uma pergunta e procuraremos na Bíblia a resposta para essa pergunta.
Então, é fundamental, né, como nós estamos estudando a Bíblia, que você tenha aí ao seu alcance, né, a sua Bíblia Sagrada, seja aí a Bíblia impressa, né, no papel, no livro, ou também, né, conforme está sendo muito usado hoje, a Bíblia aí no celular. Mas é muito importante que você não fique apenas com o que eu estou falando. Você precisa aí consultar, procurar as respostas na sua Bíblia. Combinado? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia Sagrada? A resposta para essa pergunta está no livro de João, capítulo 17, no versículo 17, que você vai encontrar e ler assim na tua Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós? Como ele considerava a Bíblia? Ele considerava a Bíblia como a verdade. Um detalhe importante, Jesus não está dizendo que a Bíblia contém verdades. Ele está dizendo que a Bíblia é a verdade. Então, eu e você podemos segurar as nossas Bíblias aí nas nossas mãos e temos a certeza de que temos a verdade em nossas mãos. Amém? Um detalhe também importante que Jesus falou aqui nesse pequeno versículo, mas cheio de significados, é que a palavra de Deus ela nos santifica. Isso mesmo, ela transforma a nossa vida enquanto nós a estudamos e a colocamos em prática na nossa vida. E nós começamos a ter ali um caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Então, como que fica aqui a nossa questão? Como Jesus considerava a Bíblia? Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Questão número 2. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Nós vamos descobrir a resposta para essa questão lendo aí o livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 a 31. Aqui apenas o finalzinho, você pode acompanhar aí todo o texto na sua Bíblia, você pode ler o texto completo, você vai ver aí que no contexto tinha um eunuco, né, que veio da Etiópia para Jerusalém para uma festa, e ele estava voltando ali no seu carro, né, para a sua cidade. E neste momento, né, um anjo ele fala com Filipe para que ele vá para a estrada, né, onde passaria a carruagem ali com aquele eunuco. E ao passar o carro, o Espírito Santo fala para Filipe para ele aparelhar-se com o carro. E ao fazer isso, Filipe ele ouve que o eunuco estava lendo um texto da Bíblia, que era um texto do livro de Isaías, que falava a respeito do Messias, de Jesus. E Filipe faz a seguinte pergunta para o eunuco: você compreende o que você está lendo? E o eunuco responde da seguinte maneira, conforme nós podemos ler aqui na tela. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, a semelhança desse eunuco, né, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entendê-la? Felizmente, muitos estudantes da Bíblia, eles tentam, abrem a Bíblia e não conseguem compreender o que está querendo dizer o texto bíblico. E o que eles precisam? A semelhança deste eunuco, ele precisa de alguém para ajudá-lo. Respondendo a questão aqui, então, muitos estudam e não entendem. E para entender, alguém precisa ensinar. Um detalhe importante é que esse ensinar não é simplesmente deixar alguém interpretar a Bíblia para você sem você conferir o que está escrito. O apóstolo Paulo ele faz um elogio ali no livro de Atos ao povo que vivia em Berea, porque o apóstolo Paulo fazia as pregações e os bereanos conferiam o que Paulo havia ensinado nas suas Bíblias. Então, nós devemos fazer isso também. Nós devemos estudar para não corrermos o risco de sermos enganados. Devemos lembrar que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Agora, pessoas são falhas, por mais bem intencionadas que algumas possam ser. Precisamos, então, tomar esse cuidado. Agora,
Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Pergunta interessante, não? Tem, então, uma maneira correta de estudar a Bíblia. Tendo, então, uma maneira correta, significa que tem uma maneira errada. Vamos descobrir qual que é a maneira correta através da própria Bíblia, que nos orienta a maneira de ela ser estudada. Para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 10. E você pode acompanhar na sua Bíblia o seguinte: o que é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Como assim, irmão? O que quer dizer isso? Não entendi nada, né? Talvez alguém possa pensar, né? O que quer dizer isso? Bom, a Bíblia, quando foi escrita, diferente de alguns livros, né, que você encontra ali logo no índice, você quer ler a respeito de um assunto do livro, você vai lá na página tal e você fica sabendo tudo a respeito daquele assunto. A Bíblia não é assim, porque vários profetas, como nós vimos no início, 40 profetas, né, vários deles escreveram a respeito do mesmo assunto. E a Bíblia, ela foi sendo dada, né, a inspiração aos profetas foi sendo dada progressivamente. Ou seja, eu quero saber a respeito da volta de Jesus. Não posso apenas abrir em um texto, por exemplo, no livro de Apocalipse, e dizer assim, olha, Jesus vai voltar dessa forma. Não posso fazer assim. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, eu preciso pegar o que o profeta Isaías escreveu a respeito da volta de Jesus, o que o rei Davi escreveu sobre a volta de Jesus ali nos Salmos, que também fala, o que o discípulo Mateus, o que João escreveu, né, no livro de Apocalipse, reunir todas essas informações e aí sim eu compreenderei da maneira correta como de fato será a volta de Jesus. Então, o que o texto de Isaías quer dizer, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto, é isso. Reunir todas as informações sobre aquele determinado assunto e, sim, ter ali a compreensão completa do que a Bíblia quer nos ensinar. Então, respondendo aqui à questão, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Isso, correto. Buscar outras passagens que explicam o assunto, buscar outras passagens na Bíblia. Correto. Estudar sem pedir orientação ao Espírito Santo. Incorreto. Nunca devemos fazer isso, senão teremos uma compreensão errada, porque o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Então, a Bíblia é um livro divino humano. Se eu tentar entender a Bíblia segundo o meu ponto de vista, segundo a minha lógica, eu vou chegar a conclusões equivocadas. Mas se eu pedir a orientação de Deus para fazer isso, eu não terei problemas. Depois, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Também está correto. Eu preparei aqui um rápido teste deste Isaías 28:10, desse ensinamento bíblico da maneira correta, para vermos se funciona esse método mesmo. Bom, primeiramente, temos um texto que você pode acompanhar na sua Bíblia, do livro de Lucas 21, versículos 5 a 8. E diz o seguinte: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras, de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então, nesse contexto, estavam ali os discípulos, juntamente com Jesus, fazendo uma visita ao templo. Quando começaram ali a se admirar e a dizer para Jesus a respeito do templo. E Jesus disse, olha, virá um tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada nesse tempo. Entendendo que Jesus falava com relação ao tempo do fim, diz aqui, conforme está destacado aí, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? Agora vem uma pergunta, você seria capaz de afirmar, ou dar o nome de quem fez essa pergunta para Jesus? Poderia ser ali a mãe de Jesus, que andava, né, com ele também, Maria Madalena, que o seguia, um dos seus discípulos, qualquer uma dessas pessoas.
fato é que se eu sair perguntando, né, para várias pessoas, cada uma vai dar uma resposta diferente. Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos usar o método bíblico de Isaías 28, 10. Então, quem fez a pergunta? Vamos examinar um texto paralelo a esse. Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3. Tendo Jesus... Então, Mateus 24, de 1 a 3, diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, percebemos que se trata ali do mesmo contexto. E diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele quem? Os discípulos. Em particular, lhe perguntaram-lhe: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, esse texto paralelo ele já nos dá mais informações. Ele já nos diz que quem fez a pergunta foram quem? Os discípulos. Então, não foi Maria Madalena, não foi Maria, mãe de Jesus, foram os discípulos. Mas quais discípulos? Foram os 12? Foram apenas 2? Será que foi João e Pedro? Né? Quem foi? Se eu também sair fazendo essa pergunta, eu obterei várias respostas. Mas não vamos fazer assim. Vamos usar o método da Bíblia. Vamos deixar que a Bíblia nos responda. O texto paralelo a esse também é o livro de Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 4. E diz o seguinte: ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E agora vejam o seguinte: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando quem? Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Perceberam que o método da Bíblia funciona? Permitimos que a própria Bíblia nos respondesse. Não resolvemos responder da nossa própria cabeça. Senão, cada um falaria uma coisa, obteríamos várias respostas diferentes. Mas deixamos o quê? Que a Bíblia respondesse e usando o método bíblico. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Amém?